Gente, vamos falar agora um pouco do sistema respiratório. Aqui na imagem, aqui embaixo, a gente tem um esquema geral do sistema respiratório, tá? Vocês podem ver aqui, vamos começar pelo começo, né? Então, a narina e a cavidade nasal, por onde a gente inspira ou expira o ar, né? Claro, depois esse ar, ele vem por aqui para a faringe, ok? E a faringe tem uma ligação com a boca, então, claro, todo mundo sabe que quando essa via de entrada do ar pela narina, ela está obstruída ou não está funcionando muito bem, a gente consegue também expirar ou expirar pela boca, tá? Da faringe, olha, o ar vai para a traqueia, que está aqui, e da traqueia ele vai se dividir para os brônquios, né? A traqueia se divide em 2 tubos, os brônquios, e vai para os pulmões, tá? Outro órgão muito importante é o diafragma, esse músculo aqui, que fica abaixo dos pulmões e que vai possibilitar a respiração, no caso dos mamíferos, né? Aqui nesse lado a gente tem um esquema com o pulmão cortado, né, para vocês verem o interior do pulmão. Então, olha, os brônquios, aqui quando o brônquio entra no pulmão, ele se ramifica em bronquíolos, tá? E os bronquíolos, eles vão levar o ar aí para os alvéolos. Por sua vez, a gente tem também um sistema circulatório dentro do pulmão, tanto de sangue arterial quanto de sangue venoso. A gente fala mais disso daqui a pouco. Então, vamos lá. A ventilação pulmonar, ou seja, entrada e saída de ar, ela é determinada pela movimentação das costelas, da caixa torácica formada pelas costelas, em função dos músculos torácicos, intercostais, e também do diafragma, aquele músculo que eu falei lá, que fica abaixo dos pulmões, tá? Então, ó, tem esse esquema aqui, a caixa torácica, ó, formada pelas costelas que estão envolvendo aqui o pulmão, né, dando sustentação ao corpo e aos órgãos também internamente. Então, a caixa torácica se expande à medida que os músculos intercostais se contraem, levantando as costelas. Músculos aqui atrás, então, vão contrair, puxar as costelas, né? E eu estou fazendo aqui com a mão, ninguém está vendo. Vão puxar as costelas e expandir a caixa torácica. E também a gente tem o diafragma. Ele se contrai se deslocando para baixo. Quando ele se desloca para baixo, ele permite então que esses pulmões também inflem, né? Se expandam. E ao se expandir é provocada uma pressão negativa que faz com que o ar seja puxado pela narina ou pela boca para dentro da traqueia, né, e para os pulmões. Então, é essa pressão negativa feita por essa contração dos músculos que expande os pulmões. Ok? Isso é a inspiração. Na expiração, os músculos intercostais relaxam, então as costelas elas descem novamente, né, pressionando um pouco os pulmões, e o diafragma também relaxa subindo, ou seja, o espaço da caixa torácica se reduz na expiração, forçando então, aí criando uma pressão positiva que força o ar que está no pulmão a sair novamente, tá? E isso acontece, para a maioria das pessoas, de forma totalmente involuntária, tá? O cérebro está controlando isso, esses movimentos musculares involuntários, fazendo com que a gente respire, inspire e expire, sem ter que pensar sobre isso, né? Que seria bastante chato a gente ter que ficar lembrando que eu preciso respirar. Então, as pessoas saudáveis não precisam pensar nisso, isso é um processo que ocorre naturalmente. Vamos falar um pouquinho mais dos pulmões, olha. Como é que a gente pode definir os pulmões? Eles são sacos elásticos dentro do corpo, dentro da caixa torácica, né? Que vão surgir no desenvolvimento embrionário como saliências endodérmicas da faringe. E geralmente em pares, no caso dos seres humanos, os mamíferos em pares, mas a gente tem outros animais não mamíferos, alguns peixes, né, que é um só, enfim. Tem peixe com pulmão, vocês vão ver isso em outro vídeo. Então, o que é interessante aqui? Surgem como saliências endodérmicas. Então, dos tecidos embrionários ali, é da endoderme da faringe que surgem, a partir da endoderme da faringe que se desenvolvem os pulmões, tá?
Então, nos amniotas, tipo de animal que tem o saco amniótico em volta do embrião, os pulmões estão conectados ao ambiente externo justamente pela traqueia, né? Pelos bronquíolos pelos brônquios e que se comunicam com a traqueia e levam a comunicação ao meio externo, né? A entrada da traqueia é feita nos mamíferos pela glote, tá? Um mecanismo que existe na traqueia para poder, na entrada da traqueia, para poder fechar ou abrir a passagem para a traqueia, para que só passe ar e quando você está se alimentando, a comida siga outro caminho, não vá para o seu pulmão, né? Porque, como eu falei ali, tem uma ligação entre a caixa nasal e a boca, que nos é útil, né? Acabei de falar, quando a gente tem a obstrução das narinas, né? Para a gente conseguir respirar por uma segunda porta de entrada ali do ar, e não asfixiar imediatamente. Então é útil que exista essa ligação, mas ela precisa ser controlada, senão na hora que você está comendo, bebendo, você vai engolir, o alimento poderia parar no seu pulmão, né? Ou então o ar poderia parar no estômago em vez de ir para o pulmão. Então a glote serve para fazer esse controle. Vamos lá, a traqueia, como eu já falei, se ramifica em 2 brônquios, né? Na imagem aqui, a traqueia está aqui em azul, essa imagem aqui de baixo, e ela se ramifica aqui nos 2 brônquios, um para cada pulmão, tá? E cada brônquio, como eu falei, se ramifica em bronquíolos, né? Em vários bronquíolos, em várias ramificações sucessivas, né? Que vão transportar o ar até as superfícies respiratórias do pulmão, como dá para ver nessa imagem aqui de baixo. O processo, então, importante que acontece no pulmão é chamado de hematose, que é a transformação do sangue venoso em sangue arterial. Sangue venoso que é pobre em oxigênio e rico em CO2, para o sangue arterial, que é rico em oxigênio e pobre em CO2. Né? Porque qual é o objetivo do processo da respiração? Todo mundo sabe. O processo de ventilação, né, pulmonar é permitir a respiração, ou seja, a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico, que é o processo que todos os animais vão fazer, todas as plantas também, né? Fungo também vai fazer, enfim, que é pegar o oxigênio da atmosfera para distribuir para as células do seu organismo, e essas células vão utilizar esse oxigênio naquele processo que a gente chama de respiração celular, processo metabólico para a produção de energia, de ATP, tá? Nesse mesmo processo da respiração celular como um todo, né, a glicólise, ciclo de Krebs, a cadeia respiratória, tem a produção de um subproduto que é o CO2, o dióxido de carbono, que precisa ser jogado para fora do corpo, em grande quantidade dentro do corpo, ele nos faz mal. Então ele também vai ser, as células vão jogar isso para o sangue, quando chega no pulmão, esse CO2 é jogado de novo para o ar, expelido pela gente para a atmosfera. Mas então, esse é o objetivo, né, da movimentação do pulmão, do sistema respiratório como um todo. Então, o processo de transformação desse sangue que vem com esse CO2, né, para o pulmão, e ele é transformado num sangue, o sangue venoso, que é transformado num sangue arterial, que já é pobre em CO2 e recebe o oxigênio da atmosfera, fica rico em oxigênio, esse processo é chamado de hematose, tá? Nesse processo, as trocas gasosas do sangue com o ar que está ali no pulmão acontecem através da difusão. Então, um processo de transporte, tá? de troca de substâncias que é passivo, que não exige gasto de energia do corpo. Como é que isso é possível? Né? Na difusão, se vocês se lembram, uma substância tende aí da mistura, né? Da solução em que ela tem maior concentração para o componente, para a solução em que ela está em menor concentração. Então é essa tendência de uma substância química de se mover, né, de transitar do local em que ela está muito concentrada para o local em que ela está menos concentrada. E o que acontece é que o sangue venoso, que chega nos pulmões, ele tem uma alta concentração de CO2, bem maior do que do ar. E a concentração de oxigênio é menor do que a do ar. Então a tendência do CO2, que está em grande concentração no sangue venoso, quando chega no pulmão, é sair do plasma do sangue venoso e ir para o ar, enquanto
do sangue, enquanto o oxigênio que está no ar em grande concentração e pouca no sangue venoso, a tendência dele é por difusão entrar do ar para o sangue que era venoso e vai passar a ser então arterial. Então aqui tem um esqueminha, com as coisas escritas aqui atrás, desculpe. Mas dá para ver, né? Ó. Dentro dos pulmões, então a gente tem os bronquíolos chegam nos alvéolos, né? São esses sacos aqui que entra o ar aqui por dentro deles, eles ficam cheios de ar e eles são envolvidos por capilares do sistema circulatório, né? Então, chega o sangue venoso, está representado aqui em azul, é só uma representação, ninguém vai ter o sangue azul. Rico em CO2, pobre em oxigênio. Quando chega ali nos tecidos dos alvéolos, um tecido bem fino, eles têm uma difusão, então, do CO2 desse sangue, que está no plasma sanguíneo, através das membranas das células ali do tecido, ele vai atravessando as células e chega ali no interior dos alvéolos o CO2, enquanto o oxigênio faz o caminho inverso do ar que está dentro dos alvéolos, também por difusão atravessa as membranas celulares ali, até chegar no sangue. Tá? E aí, esse sangue, que era venoso, passou a ser um sangue arterial rico em oxigênio, representado aqui em vermelho, que aí sai, pega o caminho para ir embora dos pulmões através dos capilares arteriais, tá? Que vão ser reunidos lá nas artérias. Vocês podem ver isso no vídeo sobre sistema circulatório, a movimentação do sangue em maiores detalhes. Tá? Esse processo de hematose. Bom, algumas dúvidas aqui, né? Em hospitais, a gente tem equipamentos que realizam ventilação mecânica, né? Eles são utilizados quando há uma incapacidade temporária, ou em alguns casos permanente, da pessoa realizar a ventilação dos seus pulmões, ou seja, realizar os movimentos respiratórios necessários para a ventilação daqueles músculos que eu falei, né? Os músculos intercostais e o diafragma. Aí você tem o equipamento, aqui está um esquema bem simples dele, né? Que ele vai bombear, quando pressiona aqui, bombear oxigênio para dentro dos pulmões, né? Forçando então que a caixa torácica se expanda para que ocorra a troca ali de gases no pulmão, e depois ele permite que o pulmão se contraia, aqui quando fica em vermelho, né? Para que o CO2 ali saia novamente, aí sai por esse outro caminho aqui, tá? Então é empurrado ar com oxigênio, né? Ocorre a hematose e depois o CO2 sai dos pulmões, né? A ventilação mecânica é isso, um princípio bastante simples. Claro, tem equipamentos bastante complexos, esse ar bombeado é filtrado, em alguns casos, em muitos casos, na verdade, é um ar que vem ali de um container, né? um recipiente em que a composição dos gases ali talvez seja um pouco diferente da atmosfera, às vezes é mais enriquecido em oxigênio, né? Para a pessoa que está com uma dificuldade ali dos tecidos, às vezes, de absorver oxigênio. Enfim, depende da situação médica da pessoa, mas o princípio básico é esse aqui. Bom, como é que os gases, principalmente o oxigênio, são transportados no sangue? Todo mundo já deve ter ouvido falar na hemoglobina. Essa aqui é uma representação, né, da molécula de hemoglobina, que é formada por 4 subunidades, e ela tem ali um grupamento, que é o grupamento M, é a parte da proteína, né? Tem aqui ele aumentado a estrutura química, que no centro tem ali um átomo de ferro, é esse átomo de ferro que vai se ligar ao oxigênio para transportá-lo. Então isso acontece nos vertebrados, que o oxigênio é transportado principalmente ligado à hemoglobina. Quando o oxigênio se liga então a esse átomo de ferro aqui, a gente diz que essa hemoglobina se transformou numa oxhemoglobina. E a hemoglobina, ela fica onde? Ela fica dentro das células vermelhas do sangue, as hemácias, também chamadas de eritrócitos. Já o CO2 é diferente, então o oxigênio ligado à hemoglobina dentro dos eritrócitos é transportado pelo sangue até as células, lá também por difusão esse oxigênio, né, no ambiente ali próximo das células
do sistema, fora do pulmão, vai estar pobre em oxigênio, então por difusão o oxigênio sai da hemoglobina e vai para as outras células ali. E por difusão, o CO2 que está ali no sangue da região, nas células da região, sendo jogada para fora, entra no sangue, mas o CO2 no sangue ele vai ser principalmente transportado no plasma sanguíneo, ou seja, na parte do sangue que não é a célula, né? Que não está no interior da célula. Então, oxigênio transportado dentro das hemácias ligado à hemoglobina e o CO2 transportado das células para o pulmão no plasma sanguíneo. Ok? Vamos falar um pouquinho agora do controle da respiração para ligar com algo que eu falei no outro vídeo ali sobre controle da homeostase, né? Então, a gente tem um controle voluntário da respiração, a gente pode ter um controle voluntário se eu quiser. Eu posso acelerar a minha respiração, eu posso prender a respiração até certo ponto. A gente tem um certo controle sobre a nossa respiração, se a gente se concentrar um pouquinho, né, levemente pensar nisso. Quando a gente está distraído, ela ocorre de forma involuntária. Ainda bem, né? Então, olha só. No nosso sangue a gente tem CO2 e água, né? O CO2 produzido ali como subproduto da respiração celular. Eles reagem para formar essa outra substância aqui, H2CO3, que tende a se dissociar em íons de hidrogênio e bicarbonato, né? E o que acontece? Esses íons de hidrogênio vão fazer com que o pH ali do sangue caia, se torne mais ácido. E isso funciona como uma sinalização para o organismo, tá? Quando isso acontece, quimiorreceptores do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico detectam, estão sempre ali detectando, conferindo os níveis de CO2, de oxigênio e o pH do sangue. Então, onde ficam esses quimiorreceptores? Os centrais são no bulbo encefálico, próximo ali do cérebro, parte do cérebro. Eles vão detectar os níveis de CO2 e pH do líquido cefalorraquidiano que envolve ali o cérebro e a medula espinhal. E os quimiorreceptores periféricos estão próximos ao arco aórtico e da carótida, tá? E aí eles detectam também os níveis de CO2, de pH e também de oxigênio do sangue arterial. O que acontece basicamente? Eles estão ali o tempo inteiro fazendo essa leitura, né, esses receptores, verificando qual é a concentração. Enquanto então a gente está respirando ali, tem uma determinada concentração dessa substância, CO2, oxigênio, e um determinado pH, né, que é a concentração de íons hidrogênio no sangue. Quando esses quimiorreceptores detectam que a concentração de CO2 está muito elevada, o pH está muito baixo também, ou seja, nessa situação aqui, ó, bem aqui do lado, é mandada essa informação ao cérebro, né? Na verdade, a informação o tempo inteiro é mandada para o cérebro. Quando o cérebro recebe essa informação, ele vai aumentar a frequência respiratória, porque ele percebeu que esse sangue está com oxigenação abaixo do normal. Ele vai compensar involuntariamente, tá? A pessoa normalmente não vai precisar pensar nisso. Ele vai compensar e aumentar a frequência respiratória para conseguir uma troca mais rápida desses gases, para conseguir se livrar mais rápido do CO2, elevando, né, o pH do sangue, fazendo que ele se torne menos ácido e conseguindo captar mais rapidamente o oxigênio da atmosfera. Isso é algo que todo mundo já percebeu. Se você corre, faz um exercício muito intenso, você fica ofegante, né? E não é porque você quer, não é porque você está se forçando. Aquilo ocorre naturalmente. Muitas vezes você não consegue impedir, mesmo que você tente, né? Você continua ofegante, porque é o seu sistema nervoso que recebeu essas informações aqui e mandou que o sistema respiratório fizesse uma ventilação mais rápida para responder a esse estímulo, tá? E depois, então, que esses níveis de oxigênio sobem, que o CO2 desce, que o pH se estabiliza, né, deixa de estar tão ácido, os quimiorreceptores também estão vendo isso, o cérebro percebe que as coisas se estabilizaram e vai normalizando, manda um sinal para normalização, né, da respiração, da ventilação dos pulmões, né, para que não precisa mais ser tão desesperado, porque já conseguiu normalizar as coisas, tá? Isso então é a situação de uma regulação por retroalimentação negativa para a manutenção da homeostase do organismo. Então a gente tem um estímulo
que no caso é percebido pelos quimiorreceptores, que é a redução do pH, o pH se tornar mais ácido no sangue e no líquido cefalorraquidiano, a redução da concentração de oxigênio no sangue e o aumento da concentração do CO2, dióxido de carbono. Esse é o estímulo captado ali pelos quimiorreceptores que enviam essa informação ao cérebro. O cérebro responde sinalizando para que o sistema respiratório aumente a taxa de ventilação, aumente a frequência respiratória, tá? Para que consiga fazer mais rápido essa troca de oxigênio, jogar mais rápido para fora, para a atmosfera, esse CO2 que está em excesso, e absorver mais rápido o oxigênio que está em baixa concentração no sangue. Essa é a resposta. Tem também a resposta do aumento da frequência cardíaca para uma circulação mais rápida, né? Porque não basta o pulmão estar enchendo e esvaziando de ar mais rápido, o sangue também precisa passar mais rápido ali para aumentar a oxigenação. Então são as duas respostas. Essas respostas vão fazer com que aos poucos, né, tenha uma normalização dessas concentrações. Aumente a concentração de oxigênio no sangue, diminua de CO2 e o pH também deixe de estar tão ácido, se eleve, né? Então o que acontece é que a resposta ali do aumento da frequência respiratória vai reduzir justamente a sinalização dos estímulos, né? Isso é registrado pelos quimiorreceptores, informado ao cérebro, e o cérebro então manda um sinal para que a frequência respiratória se estabilize. Então, um exemplo bem simples e elegante de uma retroalimentação negativa. Tá? Além disso, a frequência respiratória também vai ser controlada por outros fatores, né? Por controles nervosos de outros tipos, como relacionados aos estados de estresse, de raiva ou de excitação, por exemplo. Em alguns casos desses, como raiva e excitação, isso ocorre porque os organismos evoluíram para já estar preparados, porque geralmente um estado emocional de raiva ou excitação significa que há uma eminente necessidade de maior gasto energético e de maior gasto, portanto, de oxigênio, né? Então, há uma eminência de uma atividade física mais intensa que vai gastar mais energia, consumindo mais oxigênio e produzindo mais CO2, então o corpo já se antecipa a essa ação física no estado de raiva ou excitação, já aumentando a frequência respiratória e cardíaca para produzir um excesso de oxigenação do sangue, para que ele já esteja preparado para esse gasto intenso de oxigênio que é iminente. Tá? Bom, pessoal, é isso que eu queria falar por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.